Olá, minha gente. Vamos à nossa terceira e última aula de resolução de questões de matemática da prova do Enem 2016. Estamos trabalhando com o caderno cinza, que foi da prova de matemática, foi aplicada no segundo dia da primeira fase do Enem, primeira aplicação do Enem. Nessa aula a gente vai resolver as questões de 162 a 180. Vamos lá. Primeira questão. Sob orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seu trabalho no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Pergunta: qual é o número de andares desse edifício? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa observar é que nós temos aqui duas sequências, duas progressões. Uma que eu estou simbolizando pela letra J de João e outra que eu estou simbolizando pela letra P de Pedro. Então, na sequência J, temos aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. É uma progressão aritmética de razão 2. No caso da sequência P, 1, 4, 7, 10, 13 e assim sucessivamente, é uma progressão aritmética de razão 3. Aqui podemos observar que existem pontos em comum que eu estou marcando aqui em vermelho, 1, 7 e 13. Esses pontos em comum são exatamente os andares em que foram executadas as obras da parte hidráulica e da parte elétrica por João e Pedro. Então, nesses pontos marcados em vermelho, temos uma outra progressão aritmética, que eu estou simbolizando aqui por J e P, formada pelos valores 1, 7 e 13 e assim sucessivamente. Essa progressão, que é a progressão formada pelos elementos comuns entre essa progressão J e essa progressão P, vai ser também uma progressão aritmética, sendo essa de razão 6. Fica fácil observar aqui que a razão é 6. Então, o problema está informando para a gente que as obras foram feitas em 20 andares. Então, ao longo da execução das obras, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos da parte hidráulica e elétrica. Então, essa sequência é uma sequência que vai ter 20 valores. O problema também diz que eles terminaram no último andar. Então, no último andar, eles fizeram a obra de hidráulica e elétrica. Significa que essa sequência ela tem 20 termos e o último termo dessa sequência é o último andar do prédio. Então, ficou fácil. Então, basta que a gente saiba quem é o enésimo termo dessa progressão aritmética de razão 6, que tem 20 termos. Então, vamos lá. Aqui está o termo geral da progressão aritmética, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, onde n é a quantidade de termos, A1 é o primeiro termo e r é a razão. Então, queremos saber quem é o A20. O A20 vai ser 1, que é o primeiro termo, mais n menos 1, 20 menos 1 dá 19, vezes a razão, que dá 6. Então, 19 vezes 6 mais 1 dá 115, opção letra D de dado. Beleza? Molezinha? Ok, vamos para a próxima. Questão 163. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro B. Então temos aqui dois pontos, o ponto F, menos 1 e 1, o ponto B, 1 e menos 1. Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta que atravessa outros bairros e uma semicircunferência que contorna esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas x ou y, em que a unidade de medida dos eixos é quilômetro. Ok? Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmentos de reta demora 1 hora. Então, vamos gastar 1 hora de trabalho para cada metro de construção.
enquanto que 1 metro de construção da galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. A urgência em disponibilizar água para esse bairro, né? Use 3 como aproximação para π, 1,4 como aproximação para a raiz de 2. O menor tempo possível em horas para a conclusão da construção da galeria para atender as necessidades de água do bairro é D. Então, ok. O que a gente precisa saber aqui é exatamente essa distância, né? Então, considerando aqui o segmento de reta, qual é a distância de F até B, e considerando a semicircunferência, qual é o comprimento dessa semicircunferência. Para o caso da semicircunferência, a gente gasta 0,6 horas para cada metro, né, de construção. No caso da reta, vamos gastar 1 hora para cada metro de construção. Então, vamos lá à solução. Então, o que a gente precisa saber é exatamente essas distâncias. No caso da reta, fácil calcular, vamos calcular aqui a distância de F até B. Então, distância de F até B, correto? A distância vai ser a raiz quadrada do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 mais 1, que dá 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 1, que dá menos 2 ao quadrado, que também dá 4. 4 mais 4 dá 8. Resultado disso, simplificando aqui, dá 2 raiz de 2. Usando 1,4 como aproximação de raiz de 2, temos 2,8 km. Então, a distância de F até B é de 2,8 km. No caso do semicírculo, né, sabemos que o comprimento da circunferência é 2πr. Como a gente está falando de semicírculo, 2πr dividido por 2. Simplificando, vamos ter π vezes r. Vamos usar 3 como aproximação de π. E o raio, é essa medida aqui, né, vai ser metade dessa distância, né, porque essa distância de F a B é o diâmetro dessa circunferência. Então, pegando a metade dessa distância, vamos ter o raio desse semicírculo. Então, 3 vezes 1,4 vai dar 4,2 km. Correto? Então, temos aqui 2.800 metros, fazendo a conversão para metro, 4.200 metros pela reta, 2.800 metros, pelo semicírculo, 4.200 metros. No caso da reta, é 1 hora para cada metro de construção, vamos gastar 2.800 horas. No caso da curva, 0,6 horas para cada metro de construção, teremos 0,6 vezes 4.200, que vai dar 2.520 horas. 2.520 horas, opção B. Correto? Tranquilinho, gente. Vamos lá. Próxima questão. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então vamos observar aqui nesse quadro, né, que temos aqui a variação daquilo que entra e daquilo que sai no elevador, do térreo até o 5º andar. Então, no primeiro momento, entram 4, sai ninguém. No primeiro andar, entram mais 4, saem 3. No segundo andar, entra 1, sai 1. No terceiro andar, entram 2, saem 2. No quarto andar, entram 2, sai ninguém. No 5º andar, entram 2, saem 6 pessoas. Então, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, o que a gente precisa aqui entender é o significado disso aqui, né? Então, o que é a moda? A moda é uma medida estatística, uma medida de tendência central, que o conceito é muito simples, principalmente se tratando de uma sequência de valores, né? De um rol de valores. Então, a moda para um rol de valores vai ser o valor que tiver a maior frequência, ou seja, o valor que mais se repetir, né? Então, o que a gente vai precisar observar aqui é exatamente como que vai ficar essa sequência de pessoas, né, dentro do elevador. Para isso, montamos aqui um outro quadrinho, né? Então, no térreo entram 4 pessoas, não sai ninguém, então tem um total de 4 pessoas dentro do elevador. No primeiro andar, entram mais 4 e saem 3. Então, 4 mais 4, 8, menos 3, 5. Quando vai para o 5, no segundo andar, eu tenho 5 pessoas, entra 1, sai 1, continuo com 5. No terceiro andar, eu tinha 5 pessoas, entram 2 e saem 2,
continuo com 5. No quarto andar, eu tinha 5 pessoas, entram 2, não sai ninguém. Então, 5 mais 2, 7. No quinto andar, eu tenho 7, entram 2 e saem 6. Então, 7 mais 2, 9, menos 6 dá 3. Então, observa que a gente vai ter uma sequência formada pelos valores 4, 5, 5, 5, 2 e 3. Correto? Não vou nem precisar montar a roll, não precisa, né? Basta que a gente basta que observar que o valor que mais se repete é o 5. Então, a moda, né? A gente representa então como a moda desse conjunto de valores, né? Exatamente esse valor da variável que mais se repete, que tem a maior frequência. Então, a moda é 5. Opção correta, letra D de dado. Ok? Beleza, vamos para a próxima. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo Censo Demográfico Brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referente à concentração da população total na capital e no interior, nas 5 grandes regiões. Então, temos aqui um quadro grande, né, que informa o quantitativo de pessoas, né, em 1940 e em 2000. O total, a concentração na capital, a concentração no interior, considerando aqui as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Vamos ao que se pede aqui na questão. O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste é. Então a gente está falando de capital da região Nordeste. Então eu vou concentrar minha análise aqui nessa linha dos valores da região Nordeste, sendo que eu vou observar apenas os valores da capital. Então eu vou considerar apenas esse valor em 1940, esse valor em 2000. E o que ele quer saber? O percentual que descreve o aumento da população. Então, a gente vai precisar calcular essa variação e transformar isso numa porcentagem. Tranquilo. Como é que a gente faz isso? População final menos população inicial dividido pela população inicial. Assim, a gente vai conseguir fazer esse cálculo. Então, faço aqui a diferença entre a população em 2000 e a população em 1940. Pego essa diferença, divido pela população em 1940, a esse resultado eu vou multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100 esse resultado, vamos encontrar aqui 699,7%, que dá... Opa, vamos voltar aqui, foi demais. Que dá aproximadamente 700%. Então, letra D de dado é a opção correta. Tranquilo? Então, molezinha, basta calcular essa variação. A variação vai ser sempre final menos inicial dividido pelo inicial. Multiplica por 100 para transformar isso numa porcentagem. Ok? Vamos em frente. Questão 166. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Então, temos aqui um gráfico, né, que representa exatamente esse nível de água no reservatório. Aqui, né, no eixo Y, no eixo vertical, temos a porcentagem com relação à capacidade máxima, e aqui nós temos os meses no eixo X. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o 6º mês, ou seja, após esse período daqui, para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Ok. Então, o que a gente precisa observar e tomar um certo cuidado é que esse gráfico ele não tem início no 00. Então, esse gráfico ele tem início em 1, 5%. Né? Então, o que a gente precisa fazer é ver como é que fica o prolongamento dessa reta, né, desse segmento de reta, né, considerando, observando aqui para ver quanto de tempo eu vou gastar para chegar ao nível de 0%. Então, trouxe para cá o gráfico para que a gente possa fazer essa análise e prolongar esse segmento de reta até que se chegue ao nível
0%. Então, assim, basta observar que eu vou prolongar o gráfico aqui, né? Então, vou prolongar o gráfico aqui até chegar ao nível de 0%, ok? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui no segmento de reta, né? Então, quero saber qual vai ser o tempo, né? Considerando aqui o prolongamento aqui, eu vou fazer uma paralelazinha aqui, né? Então, até que se chegue à interseção, né? Então, nessa interseção eu vou ter um nível de 0% de água. Então, eu quero saber exatamente qual é o tempo, né? Quanto tempo após o 6º mês eu consigo ter nível 0 nesse reservatório. Então, como se trata de uma reta, né, a gente vai conseguir vislumbrar aqui algumas proporções, correto? Então, eu posso perceber aqui um grande triângulo, né, de vértices aqui, aqui e aqui, né? Então, nesse triângulo, eu vou observar que eu vou ter uma medida aqui dada pela variação, né? 30% menos 10%, 30 menos 10, 20%. Então, essa medida aqui é de 20%. Por outro lado, aqui eu vou ter de 1 até 6, né? Então a variação aqui é de 5. Então eu vou ter um primeiro triângulo, né? Que vai ter essas medidas. Então aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 20. Beleza? Vou montar um outro triângulo com os vértices aqui, aqui e aqui, né? Então, essa variação aqui vai ser de 10 até 0. Então, eu vou ter um outro triângulozinho aqui, em que essa medida é a variação de 10 até 0. Então, 10, né? Opa, fugiu aqui. 10. E aqui é o x, é o tempo que eu quero determinar. Perfeito? Então, considerando aí a semelhança entre esses triângulos, eu posso dizer que 20 está para 5, assim como 10 está para x. 20 para 5, 10 está para x. Encontramos x igual a 2,5, ou seja, 2 meses e meio. Letra A. Ok? Então, uma vez entendido aqui a proposta do problema, a solução é bem simples. Então, temos a proposta aqui de solucionar pela geometria. Ok? Vamos para a próxima. 167. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Então temos aí o primeiro mês 21 vacinas, segundo 22, terceiro 25, quarto 31, quinto 21. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é... Então, bacana. Temos um valor inicial de 228. Temos essa variação aqui, essas quantidades de vacinas aplicadas, né? Então, a proposta é saber quanto que eu vou precisar comprar no 6º mês, né? Para garantir esse estoque mínimo que ele está falando aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Como ele diz que a política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja 12 vezes a média das quantidades de vacinas aplicadas, então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é exatamente o cálculo dessa média de vacinas aplicadas. Então, novamente aqui temos uma medida estatística, né, que é uma média, nesse caso uma média aritmética simples, né? Então temos aqui a média entre os valores 21, 22, 25, 31, 21. Então, somando tudo, a média é a soma de todos os valores dividido pelo total de valores. Então, somando tudo, temos 120. Dividido por 5, temos 24. Então, 24 é a média de vacinas que foram
aplicadas, ok? Então, o estoque deve ter 12 vezes essa média. Então, 12 vezes 24 vai dar 288 vacinas. Dá vontade de marcar aqui 288. Mas temos que analisar que o estoque inicial era de 228 e que foram utilizadas 120. Então, eu tenho ainda vacina em estoque. Perfeito? Então, esse aqui é o total de vacinas que precisam ter, né? Precisam estar lá no início do 6º mês. Então, como eu tinha 228 e utilizei 120, então eu tenho no estoque aqui 108 vacinas, correto? Então, são 108 vacinas em estoque. Preciso ter 288, pelo cálculo feito aqui, né? Então, precisamos ter 288 no estoque no início do 6º mês. Como o estoque tem 108, 288 menos 108 vai dar 180 vacinas. Então, precisamos comprar apenas 180 vacinas para chegar ao estoque mínimo observado no problema. Então, resposta letra B, 180 vacinas, letra B. Uma pegadinha, né? Mas a leitura com atenção, a gente consegue desviar dessa pegadinha aqui da questão. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 168. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para logaritmo de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para logaritmo de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30% é mais próximo de. Então, bacana, vamos lá. Vamos simbolizar aqui por T a temperatura final e por T0 a temperatura inicial. Então, como o problema está dizendo que a temperatura inicial 3.000 diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos, então vamos ter aqui, né, T igual a T0 vezes 1 mais a taxa, que é de 1%, elevado a N. Então, T vai ser igual a T0 vezes 1 menos 0,01, vai dar 0,99, elevado a N. O T0 é o 3.000, né? O T é 30, né? Então, ele está dizendo aqui, o tempo decorrido em horas até que a liga atinja 30 graus. Então, temperatura final, 30 graus. Temperatura inicial, 3.000. 0,99, que é a diferença entre 1 menos a taxa que foi dada, elevado a N. Perfeito? Então, temos aqui 0,01 igual a 0,99 elevado a N. Para resolver essa questão, vamos ter que utilizar o conceito de logaritmo, né? Então, vamos transformar isso aqui num logaritmo, né? Então, logaritmo de 0,01 na base 0,99 vai ser igual a N. Então, só para lembrar, a gente sabe que o logaritmo de B numa base A qualquer vai ser igual a x, C e somente C. O A elevado a x é igual a B. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa questão é fazer isso aqui de trás para frente, né? Então, se eu tenho aqui A elevado a x igual a B, eu transformo isso no log de B na base A igual a x. É o que a gente está fazendo aqui. Então, ficou logaritmo de 0,01 na base 0,99 igual a N. Logaritmo de 0,01 na base 0,99, a gente não tem essa informação aqui, mas o que a gente pode fazer bom, primeiro, né, fazer a mudança de base, né? Então, para que eu faça a mudança de base aqui, e a ideia é jogar para a base 10, visto que a informação que ele tem dado aqui é exatamente na base 10, então eu vou poder escrever esse N como sendo a razão entre o logaritmo de 0,01 na base 10 pelo logaritmo de 0,99 na base 10. Então, para fazer a mudança de base, basta que eu divida esse logaritmo para a base que eu quero, o logaritmo desse valor para a base que eu quero, dividido pelo logaritmo desse valor para a base que eu quero. E a base que eu quero é a base 10, porque a informação que ele deu aqui é exatamente na base 10.
Então eu posso dizer que o n vai ser a razão entre o logaritmo de 0,01 na base 10 e o logaritmo de 0,99 na base 10. O que a gente vai fazer agora é transformar esses valores 0,01 e 0,99 para chegar aqui nesse logaritmo de 3 no logaritmo de 11. Ok? Então, vamos lá. Logaritmo de 0,01 é a mesma coisa que logaritmo de 10 elevado a menos 2, que é menos 2. Né? É uma propriedade logarítmica também. Perfeito? Então, já temos aqui que o logaritmo de 0,01 é igual a menos 2. O logaritmo de 0,99, eu posso escrever isso como sendo 99 vezes 10 a menos 2. Então, eu tenho um produto de logaritmos. Né? Então, produtos de logaritmo eu transformo em soma de logaritmos. Né? Isso é um conceito importante dos logaritmos, transforma produtos em soma. Potências em produtos, produtos em soma. Então, eu tenho aqui o logaritmo de 99 mais o logaritmo de 10 a menos 2. Para agilizar o processo, ao invés de colocar 99, eu estou colocando 9 vezes 11. Né? Então, novamente, eu tenho um produto aqui que eu vou transformar numa soma. Então, eu vou ter logaritmo de 9 mais logaritmo de 11 mais logaritmo de 10 a menos 2. Logaritmo de 9 é a mesma coisa que logaritmo de 3 ao quadrado. Correto? Então, logaritmo de 3 ao quadrado mais logaritmo de 11 mais logaritmo de 10 a menos 2. Logaritmo de 3 ao quadrado, outra propriedade aqui, vou transformar potências em produto. Então, logaritmo de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes o log de 3. Repito aqui, log de 11, repito log de 10 a menos 2. Então, agora já fica fácil para a gente resolver. Log de 3, ele está dizendo que é 0,477, aproximação para log de 3. Então, eu vou ter 2 vezes 0,477, mais o log de 11, que é 1,041, mais o log de 10 a menos 2, que a gente já fez a conta aqui, né, que é o menos 2. Então, vamos ter 2 vezes 0,477, mais 1,041, menos 2. Somando isso tudo, vamos achar aqui menos 0,05. Ok? Então, voltando aqui à nossa equação inicial, n igual a log de 0,01 dividido por log de 0,99. Então, temos n igual a log de 0,01 a menos 2, esse resultado aqui, e o log de 0,99 é o menos 0,05. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 0,05 dá 400. Então, para chegarmos, e aí é uma pegadinha importante, né? Porque observa, o tempo que ele está dando aqui é de 30 minutos, né? E ele está pedindo o tempo em hora. Então, se a gente encontrou 400 é relativo a 30 minutos. Como ele quer em hora, eu vou ter que dividir isso por 2, né? Porque afinal de contas, a hora é 60 minutos, é 2 vezes o tempo que foi dado aqui, que foi o que a gente utilizou para fazer toda a operação. Então, 400 é referente a 30 minutos. Dividido por 2, eu vou achar 200, que é o referente à hora. Então, opção correta, letra D de dado. Beleza? Boa questão. Vamos para a próxima. Um petroleiro possui um reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros, 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento do casco do reservatório, apenas uma parte dessa carga vazará. Então temos aqui o paralelepípedo que representa, né, o reservatório. Esse reservatório está sendo dividido em 3 partes, né, por essas placas, correto? Então A, B e C, as medidas estão aqui. Vamos lá. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Então, aqui no compartimento C,
houve um furo e aí a carga está derramando, causando um desastre ambiental. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Beleza, então vamos lá. Na página seguinte eu transportei o desenho, né, com as medidas que foram dadas. E aqui eu estou fazendo observação em relação a esse pedacinho, né, que é um pedaço comum do volume total do paralelepípedo maior, né, que vai ser comum às 3 repartições, né, e o destaque que eu estou fazendo aqui ao reservatório C. Então, esse pedacinho superior aqui, que vai ter 3 metros de altura, aqui o comprimento de 60 metros, que é o comprimento total, né? E a largura de 10 metros, que é a largura total, isso gera para a gente esse paralelepípedozinho de medidas 3, 60 e 10. Então, esse é um volume comum às 3 partes, né? E aqui eu estou separando o pedacinho, né, do reservatório C, excluindo, obviamente, essa parte superior, então, que vai ter 20 metros, que afinal de contas são 60 dividido por 3, né? 20 metros, 10 metros, que é a largura aqui padrão do reservatório, e 7 metros de altura, né? Então eu estou pegando apenas esse pedacinho aqui, correto? Então, o que a gente precisa analisar é que, havendo um furo aqui, o que vai derramar de petróleo é exatamente esse volume aqui, do recipiente C, e esse volume comum, né? Que enquanto o petróleo estiver no seu nível máximo, né, até chegar ao nível da placa, ele vai ser derramado por aqui. Perfeito? Então, o volume que eu vou ter derramado vai ser o volume referente a esse paralelepípedo e a esse paralelepípedo. Então, vamos calcular esses volumes. O volume 1, que é desse paralelepípedo, vai ser o produto das suas dimensões, 30 vezes 60 vezes 10, que dá 1.800 metros cúbicos. O volume 2, desse pedacinho aqui, vai ser 20 vezes 10 vezes 7, que vai dar 1.400 metros cúbicos. Então, o volume total derramado vai ser a soma das duas partes, 1.800 mais 1.400, que dá 3.200 metros cúbicos, ou 3,2 vezes 10 a terceira. Opção correta aí, letra D de dado. Ok? Beleza? Vamos à próxima. Questão 170. O setor de recursos humanos de uma empresa pretende fazer contratações para adequar-se ao artigo 93 da Lei 8.213 de 91, que dispõe: artigo 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas na seguinte proporção. Então, até 200 empregados, 2%, de 201 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000 empregados, 4%, de 1.001 em diante, 5%. Constatou-se que a empresa possui 1.200 funcionários, dos quais 10 são reabilitados ou com deficiência, habilitados. Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93, ou seja, pessoas nessas condições aqui, né? O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência habilitados que deverá ser contratado pela empresa é... Bom, aqui a gente vai fazer uma consideração, né? Eu entendo que o texto da questão está faltando uma informação, né? A informação que está faltando é que ninguém está sendo dispensado, né? Então, para adequar-se à lei, a empresa contratará apenas empregados, considerando que ninguém está sendo dispensado. Então, vamos lá. Então, vou simbolizar aqui por X a quantidade de funcionários que deverão ser contratados. Como a empresa possui mais de 1.000 funcionários, eu estou falando desse item aqui, né? Então, com mais de 1.000 funcionários, para atender a demanda, eu preciso ter 5% de profissionais nessas condições, correto? Então, vamos lá. Eu tinha antes 10 funcionários, 1.200. Estou contratando X, perfeito? Então, eu sei que a proporção entre a quantidade total de reabilitados
dividido pela quantidade total de funcionários tem que ser de 5%. Então, 10 mais x dividido por 1.200 mais x vai ser igual a 0,05, né? Fazendo as contas aqui, 1.200 mais x vezes 0,05 vai dar 60 mais 0,05x. Né? Resolvendo a equaçãozinha, vamos ter aqui aproximadamente 53 funcionários. Isso está aqui na opção E. Ok? Então, tranquilo, né? Então, basta simbolizar aqui por x essa quantidade e tomar o cuidado para perceber, obviamente, pelo fato de eu não ter dispensa nenhuma de funcionários, que o total de funcionários reabilitados vai ser 10, que é o valor que eu tinha antes, mais o x, que é quanto está sendo contratado, tá? E que, em função desse x, eu também tenho um aumento na base total de funcionários. Eu tinha 1.200 antes, agora eu vou ter 1.200 mais x. Então, essa razão tem que dar 5%. Resolvendo essa equaçãozinha, vamos ter aqui o 53 funcionários. Beleza? Vamos para a próxima. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolé, pagando R$ 16 a caixa com 20 picolés, para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia, obtendo um lucro de 40%. Né? Obviamente que o lucro aí é obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e o de compra dos picolés, com a venda de todos os picolés que possuía. Então ele vendeu tudo, né? E lucrou aí R$40. Então, entre o que ele arrecadou e o que ele gastou, a diferença é de R$40. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, nesse segundo dia, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior. Então, ele quer ter um lucro 20% maior que esses R$40 aqui. Beleza? Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deverá ser... Bom, vamos lá. Então, vamos aqui calcular o custo dos picolés. Então, são 4 caixas, cada caixa custando R$16, né? Então, eu vou ter um custo total aqui de 16 vezes 4 de R$64. Então, para comprar as 4 caixas, a gente gasta R$64. O lucro obtido no primeiro dia foi de R$40 e ele quer ter um aumento 20% maior. Então, vamos calcular aqui, né, qual vai ser o acréscimo, né, considerando esses 20%. Então, basta multiplicar o 40 por 1,20. Vamos chegar aqui a R$48. Então, ele quer ter um lucro de R$48. Perfeito? Então, adicionando esse valor ao custo dos picolés, então, 48 mais 64, 48 mais 64 dá 112. Perfeito? Como são 80 picolés, cada um deverá ser vendido por 112 dividido por 80, dá 1,40. Então, cada picolé tem que ser vendido por R$1,40. Perfeito? Opção C. Aqui, opção C. Então, o que a gente precisa observar aqui, o cuidado que tem que ser tomado, é que os 20% ele vai ter que ser aplicado apenas ao lucro. Né? Então, ao invés de lucrar R$40, ele quer lucrar R$48. Perfeito? Então, todo valor arrecadado, né? Então, todo valor que ele vai arrecadar aqui vai ser o R$48, né? Que é o lucro de 40 crescido de 20%, mais o custo do picolé. Então, 64 mais 48, que dá 112. Então, ele arrecadou no total R$112. Como são 80 picolés que ele vendeu, cada picolé foi vendido a R$1,40. Ok? Vamos para a próxima. Questão 172. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de um adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, vamos analisar isso aqui com calma. Para escolher 2 jogadores em 10,
Então, temos 10 tenistas, vamos escolher 2. Então, vamos observar que nessa escolha não vale repetição. Eu não vou usar todos os 10 ao mesmo tempo, só vou usar 2. E a ordem não importa. Então, jogar João com André, o André com João, a escolha é a mesma. Então, não vale repetição. A ordem não importa, né? Eu vou ter aqui, né? Não estou utilizando todo mundo, teremos aqui uma combinação de 10 elementos tirados 2 a 2. Então, combinação de 10, 2 a 2, 10 fatorial, dividido por 8 fatorial, vezes 2 fatorial. Só para lembrar, combinação de n elementos tomados P a P é a razão entre n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. Correto? Então, é o que a gente está fazendo aqui. Então, 10 fatorial, 10 menos 2 dá 8 fatorial, 2 fatorial. Perfeito? Como não podem ser dois canhotos, iremos calcular a quantidade de possibilidades de ter os dois canhotos jogando. Então, ele diz que não pode ter dois canhotos, não podem ser dois canhotos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor que sejam dois canhotos, ou seja, quais são as possibilidades, quantas são as possibilidades de se ter dois canhotos jogando. Que aí eu faço esse total e subtraio do total de possibilidades que a gente tinha aqui antes. Como são 4 canhotos, de quantas formas eu posso tirar 2 em 4? Então, mesma história, é uma combinação. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? Então, a quantidade de possibilidades que ele quer aqui é a diferença entre essas duas combinações. Combinação de 10, 2 a 2, menos combinação de 4, 2 a 2, que vai dar 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial, menos 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Não precisa calcular, porque ele apenas está dando aqui o valor das expressões. Então, opção correta, letra A. Ok? Vamos para a próxima. Questão 7.3. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM. Temos que ter cuidado com isso aqui, porque isso aqui acaba induzindo você a uma organização equivocada dessa sequência de valores aqui, né? Então, que corresponde respectivamente a unidade, dezena, centena, milhar, o décimo de milhar, centésimo de milhar. Beleza? Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguindo a disposição usual. Então, botar a unidade aqui, né? Centésimo de milhar, décimo, milésimo, centésimo, décimo de milhar. Nessa disposição, o número que está representado na figura é... Vamos lá. O cuidado que a gente tem que tomar aqui é, primeiro, colocar essas representações na ordem normal, né? Então, a ordem normal é essa aqui, começando daqui, né? Então, unidade simples, unidade de dezena, unidade de centena, unidade de milhar, décimo de milhar, centésimo de milhar. Então, é nessa ordem que a gente precisa organizar os valores. Então, na unidade, eu tenho uma única argola, estou colocando umzinho aqui. Na casa da dezena, vamos contar aqui, temos 7 argolas, coloquei um 7 aqui. E assim sucessivamente, né? E o número a gente vai ler daqui da esquerda para a direita, porque é assim que a gente lê os números no nosso sistema decimal. Beleza? Então, contando aqui as argolas e colocando isso aqui em ordem, conforme deve ser, unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Vamos ter 460.171. Então, opção letra D de dado aqui. Ok? Então, cuidado para não cair na armadilha, porque ele coloca uma ordem aqui que também não é a ordem correta, né? E
você precisa colocar isso na ordem correta e fazer a contagenzinha das argolas para colocar aqui os valores correspondentes a cada unidade. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão 7.4. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então, temos um gráfico formado por 2 segmentos de reta. Nesse primeiro segmento de reta, eu tenho o volume, reduzindo em função do trabalho de uma única bomba. E aqui eu tenho o volume reduzindo em função do trabalho de 2 bombas. A pergunta é: qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, vamos lá, vamos analisar essa vazão. Então, a vazão da primeira bomba, observando aqui apenas o primeiro intervalo aqui do esvaziamento dessa cisterna, então a gente está olhando para esse triângulozinho aqui. Essa variação vai ser aqui dada pela variação de y dividido pela variação de x. É como se a gente estivesse calculando o coeficiente angular desse segmento de reta. Então vamos ter 6.000 menos 500 dividido por 1 menos 0. Então 6.000 menos 500 dá 1.000, 1 menos 0 dá 1. Então temos aqui uma vazão de 1.000 litros por hora. No segundo momento, a vazão total, a gente vai calcular da mesma maneira, sendo que aqui eu tenho 500, esse pedaço todo aqui, o 5.000 menos o 0, que dá 5.000. Aqui o 3 menos o 1, vai ser a variação aqui do tempo, então 3 menos 1, que dá 2. Então eu vou ter 5.000 menos 2, que dá 2.500 litros por hora. Então observa, aqui eu tenho uma única bomba com uma vazão de 1.000 litros por hora. Aqui eu tenho 2 bombas, sendo que a vazão total é de 2.500 litros por hora. Beleza? Então, sabemos aqui que o volume, a vazão total, vai ser a vazão da bomba 1 mais a vazão da bomba 2. Temos a vazão total, temos a vazão da bomba 1, vamos calcular a vazão da bomba 2. Perfeito? Então, 1.000 litros por hora é a vazão da bomba 1, a vazão da bomba 2 eu não sei, a vazão total 2.500. Subtraindo 2.500 por 1.000 vai dar 1.500 litros por hora. Essa é a vazão da bomba B, opção letra C de casa. Ok? Molezinha, vamos para a próxima. Questão 7.5. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg peso-pena foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então temos aqui os atletas, são 4 atletas, 1, 2, 3, 4. Os valores da primeira pesagem, segunda pesagem, terceira pesagem. Já deu média, mediana e desvio padrão. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Vamos lá. Então, o que é importante a gente observar aqui? Ele está falando de regularidade. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio, pelo regulamento do torneio. A primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Então, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Mais regular e menos regular. Perfeito? Então, observa. Temos de novo uma questão, e isso é uma consideração importante. Nesse Enem eu estou observando uma quantidade grande de questões relativo à parte de estatística, mais especificamente à área de tratamento da informação, e um conceito importante aqui, ele já deu os valores das medidas, então 2 medidas de tendência central, média e mediana, e
a medida de dispersão, que é o desvio padrão. Então, essa regularidade ela vai ser dada por uma medida estatística, que é o que a gente chama de coeficiente de variabilidade, o coeficiente de variação, né? Então, o coeficiente de variação, ele é uma razão, o coeficiente de variação, ele é uma razão entre o valor do desvio padrão, dividido pela média, vezes 100%. Né? Então, é a representação percentual da razão entre desvio padrão e média. Perfeito? Então, o que a gente precisa fazer é, observando os valores aqui dados de média e desvio padrão, calcular os coeficientes de variação de cada um dos atletas. Então, do atleta 1, o desvio padrão 4,90, a média 72, dá 6,81%. Do segundo, 11,96%, do terceiro, 5,83%, do quarto, 10,73%. O que a gente precisa observar aqui é o seguinte, né? Quanto maior o coeficiente de variação, menos regular é. Quanto menor o coeficiente de variação, mais regular é a medida. A medida é o peso, né? A variação de peso. Então, vamos pegar aqui a maior variação e a menor variação. Então, a maior variação, 11,96. Então, esse cara é o cara menos regular. A gente não pode confundir isso. 5,83 é o menor coeficiente de variação. Esse é o cara mais regular. Então, aqui eu tenho a menor dispersão, aqui eu tenho a maior dispersão relativa. Perfeito? Então, os caras que vão lutar são os lutadores, né, 2 e 3. Opção letra C de casa. Beleza? Então, um conceito importante aqui, o conceito de coeficiente de variação, né? Esse é um conceito importante que você precisa analisar. E a leitura disso, né? Então, a leitura que a gente faz disso é, quanto maior esse resultado aqui, maior é a dispersão. Né? Menos regular é. Quanto menor o valor, mais regular é. Menor a dispersão. Ok? Vamos para a próxima. De forma geral, os pneus radiais trazem em sua lateral uma marcação do tipo ABC/DE R maiúsculo FG, como 185/65R15. Essa marcação identifica as medidas do pneu da seguinte forma: ABC é a medida da largura do pneu em milímetros. DE é igual ao produto de 100 pela razão entre a medida da altura em milímetro e a medida da largura do pneu em milímetro. R significa radial. FG é a medida do diâmetro interno do pneu em polegadas. A figura ilustra as variáveis relacionadas com esses dados. Então temos aqui o pneu, uma vista de frente dele, né? A largura do pneu, beleza? Que é dado aqui pelo esse ABC. Aqui a vista lateral do pneu, né? Então temos aqui a altura e o diâmetro interno. Perfeito? Vamos lá. O proprietário de um veículo precisa trocar os pneus de seu carro e, ao chegar a uma loja, é informado por um vendedor que há somente pneus com os seguintes códigos: 175/65R15, 175/75R15, 175/80R15, 185/60R15 e 205/55R15. Analisando juntamente com o vendedor as opções de pneus disponíveis, conclui que o pneu mais adequado para o seu veículo é o que tem a menor altura. Dessa forma, o proprietário do veículo deverá comprar o pneu com marcação. Vamos lá. Vamos lá. Para efeito de cálculo algébrico, vamos simbolizar as especificações de um pneu da seguinte forma. Então, X, Y, R e Z. Né? Onde X é a largura do pneu, é o ABC. O Y é o DE, né? Que é o produto de 100 pela razão entre a altura e a largura. R é radial, a gente não vai utilizar isso, apenas para simbolizar que o pneu é radial. O Z é o diâmetro interno do pneu. Beleza? Assim, a altura do pneu
será dada por y igual a 100 vezes h sobre x, né? Vamos observar aqui, né? O y é o dE, né? E esse y, ele é o quê? O produto de 100 vezes a altura, a razão entre a altura e a largura. Então, ele está dizendo aqui que y é 100 que multiplica a razão entre a altura, que estamos simbolizando aqui por h, e a largura do pneu, que estamos simbolizando por x. Perfeito? Então, a altura, fazendo o produto aqui, né? X vezes y dividido por 100, a altura vai ser y vezes x dividido por 100. Então, vamos pegar todos os valores dados no quadro, né, mostrado anteriormente, né, e vamos calcular as alturas para cada um dos 5 pneus. Então, no primeiro caso, 55 vezes 205 dividido por 100, 112,75. E assim sucessivamente. Então, eu vou pegar os dados da tabela que foi mostrada anteriormente, né, desses valores aqui, né, 1756515, 1757515, 1758015, 1856015, 205 5515. Então, esses valores a gente vai colocar aqui, né? Então, fazendo as contas, vamos encontrar esses valores. O problema pede, voltando aqui, né? O problema pede o pneu adequado é o que tenha a menor altura. Gente, eu esqueci de deletar isso aqui. Isso aqui é de alguma questão anterior resolvida, tá? Ignora isso aqui solenemente. Isso aqui não tem nada a ver com a solução. A solução está aqui. Então, substituindo os valores, chegamos aqui aos valores das alturas. Ele quer aquele que tem a menor altura. A menor altura está aqui, 111 milímetros. Opção letra E. Ok? Vamos em frente. Questão 77. O cultivo de uma flor rara só é viável se, do mês do plantio para o mês subsequente, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. Primeiro, a variação do nível de chuvas, ou seja, a variação da pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, faz uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Então temos um gráfico aqui de maio a maio, né, exatamente mostrando isso, os índices de pluviosidade, a variação de temperatura, né, e os meses. Perfeito? Aqui na temperatura, a parte pontilhada representa a temperatura mínima, a parte contínua aqui representa a temperatura máxima. Beleza? E as colunas representam o índice de pluviosidade. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara e o mês escolhido para esse plantio vai ser de... Então, precisamos pegar esse gráfico e analisar ele para ver em qual mês que eu vou ter o atendimento às 3 condições. Então, para facilitar aqui, reportei o gráfico para cá, relacionei aqui novamente as 3 condições para que a gente possa fazer essa análise. Então, a primeira coisa aqui, a variação do nível de chuvas nesses meses não pode ser superior a 50 milímetros, né? Então, eu tenho que observar é que de um mês para o outro, a variação não pode ser maior que 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses tem que ser superior a 15 graus Celsius. Então, eu fiz uma retinha aqui, ó, marcada em vermelho, em 15 graus Celsius, né, para a gente já tirar da análise aquilo em que a temperatura mínima for inferior a 15 graus Celsius. Por exemplo, aqui em maio, a temperatura mínima está aqui, ó, é inferior a 15 graus Celsius. Então, maio já está fora, junho também está fora, julho está fora e esse mês de maio aqui também está fora. Beleza? Eita, volta. Beleza? Então, aqui a gente já descartou uma quantidade grande de meses em decorrência aqui da... Ah, eu posso descartar também o agosto, né?
porque o agosto está exatamente em cima do 15 graus Celsius. Ele está falando superior a 15 graus Celsius. Então, maio, junho, julho, agosto e esse maio aqui ficaram de fora. Beleza? Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Então, isso já me ajuda também, porque eu vou ter que olhar para as temperaturas máximas e observar tudo aquilo que tiver aumento. E esse aumento não pode ser superior a 5 graus Celsius. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos começar aqui de setembro para outubro, né? A temperatura máxima está aqui, de setembro, de outubro está aqui, né? Então, embora tenha-se um aumento, né? Esse aumento ele é superior a 5 graus Celsius, porque a variação que eu vou ter aqui é uma variação muito grande. Então, se você comparar aqui com a distância, cada intervalozinho desse aqui é 5 graus Celsius. Então, se eu comparar aqui a distância, né? Olha só. Se eu montar aqui um segmentozinho aqui, ó, o que eu quero dizer é que essa altura aqui, ela é superior a isso aqui, né? Então, posso descartar aqui o setembro também. Perfeito? Beleza? Uma outra coisa também que me ajuda a descartar setembro é o seguinte. Ele está dizendo que a variação do nível de pluviosidade não pode ser superior a 50 milímetros. 50 milímetros também é essa variação aqui. Então, observa que eu tenho aqui 150 e aqui eu tenho algo abaixo de 100. Então, óbvio que essa variação ela é superior a 50 milímetros. Então, setembro foi embora. De outubro para novembro, observa que a temperatura máxima tem um decréscimo. E ele diz que a temperatura máxima tem que ter um aumento, não superior a 5 centímetros, mas um aumento. Então, como aqui teve um decréscimo, outubro também está fora. Beleza? Novembro, olha aqui, a temperatura máxima também, né, teve um decréscimo. Então, não me interessa decréscimo. Novembro também vai embora. Beleza? Dezembro tem uma leve subida aqui, né, que atende sim a esse crescimento não superior a 5%, mas em relação ao índice de pluviosidade, observa, eu tenho aqui um índice maior que 200, né? Então o 200 está aqui, então eu tenho um índice de pluviosidade acima de 200 e aqui eu tenho um índice de pluviosidade abaixo de 150. Então essa variação aqui é maior que 50%. Então dezembro também ficou fora, beleza? Eu vou riscar fevereiro também, porque observa a temperatura máxima teve um decréscimo. Vou riscar março, porque também teve um decréscimo aqui. Tá? E vou riscar abril, porque a temperatura máxima também teve um decréscimo. O que sobrou? Janeiro. Então observa, janeiro, temperatura máxima. De janeiro para fevereiro houve um crescimento? Houve. Esse crescimento ele é inferior a 5%? Sim, porque a variação é bem pequenininha, né? Então eu tenho uma variação aqui bem ínfima, né? Então, essa alturinha aqui, ela vai ser inferior aos 5% daqui. Então, atende à condição. Em relação ao nível de pluviosidade, eu tenho aqui uma pluviosidade abaixo de 150, tem uma pluviosidade acima de 100 aqui em fevereiro. Então, há variação, há um decrescimento sim, mas essa variação ela é inferior a 50 milímetros. Então, janeiro é o nosso mês de plantio. Opção correta, letra A. Ok? Bacana. Aqui não carece de cálculo, só analisar o gráfico considerando as informações dadas. Vamos em frente. Vamos lá para a questão 7.8. Né? Para uma felicência dos projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projeto B interceptar A quando esse alcançar sua trajetória máxima. Né? Para que isso aconteça, um dos projetos escreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projetos em função do tempo, nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deverá ser alterada para que o objetivo fosse alcançado.
Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá... Bom, vamos lá. Então, temos aqui a parábola, né? No seu ponto máximo, que é o ponto 4,16, deveria encontrar o projétil, né, que descreve a trajetória B. Só que o projétil que descreve a trajetória B, ele está sendo representado por essa retinha aqui, né, por essa função linear. Então, bacana. O que a gente precisa fazer é calcular o coeficiente angular dessa reta, né, do projétil B, e calcular o coeficiente angular da reta que deveria ser a trajetória do projétil B. Lembrando aí que o coeficiente angular é a razão entre a variação de y e a variação de x. Então, coeficiente angular ΔY sobre ΔX. Como eu tenho vários pontos aqui, posso utilizar qualquer um deles. Estou utilizando a origem, que é o ponto 00, e o ponto 2 e 4, né? Então, teremos aqui 4 menos 0, dividido por 2 menos 0, que vai dar 4 dividido por 2, que dá 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta 1. No caso da reta 2, que é a reta que deveria, né, descrever a trajetória para alcançar o objetivo, peguei o ponto máximo aqui, o ponto 4,16, a origem 00, vamos calcular aqui 16 menos 0, 4 menos 0, dá 16 dividido por 4, que dá 4. Né? Esse é o coeficiente angular da trajetória que deveria ser a trajetória correta para alcançar o objetivo. Então, ele pergunta o que deve acontecer com o coeficiente angular. Então, de 2 ele tem que passar para 4. Né? Então, esse coeficiente angular tem que aumentar 2 unidades. Opção correta, letra C. Belezinha? Vamos para o próximo. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$ 500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora, e o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metros quadrados, situada a d metros da fonte sonora é... Ok, então vamos aqui. Vamos pegar os dados iniciais, né, para encontrar a espessura, considerando uma área de 9 metros quadrados, uma distância de 3 metros e um custo de R$ 500. Então, como é dito no problema, a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, para essa situação, para esses valores, a espessura vai ser 1 dividido pelo quadrado da distância. Né? A distância é 3, então vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, que dá 1 nono. Então, essa é a espessura 1 para essas condições aqui. Uma área de 9 metros quadrados, uma distância de 3 metros da fonte sonora, um custo de R$ 500. O volume do material de isolamento, né, vai ser dado pelo produto da área pela espessura. Né? Então, a área é 9, está dado aqui. A espessura 1 sobre 9, que a gente encontrou, o volume é de 1 metro cúbico. Então, o que significa aqui? Significa que esse valor de R$ 500 ele é dado para um volume de material isolante, né, de 1 metro cúbico. Ok? Então, o que a gente quer é saber qual o custo, considerando uma parede de área A, situada a d metros da fonte sonora, né, é o que a gente precisa, então, encontrar aqui. Para uma parede de área A com fonte sonora d metros de distância e sendo E a espessura do material, o volume do material será dado por... Bom, então a gente sabe que o volume é o produto entre a área e a espessura. Sabemos que a espessura é a razão, né, de 1 sobre o quadrado da distância, porque, afinal de contas, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, é o que está dizendo aqui, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o volume vai ser A vezes E, o E é 1 sobre D ao quadrado, então podemos dizer que o volume é A sobre D ao quadrado. Como o custo é diretamente proporcional ao volume, então o custo vai ser 500, o 500 é relativo a 1 metro cúbico, né, vezes o novo volume, correto? Então o custo vai ser 500 vezes V. 500 vezes, como V é A sobre D ao quadrado, né, então vamos ter o custo dado por 500 vezes a área dividido pela distância ao quadrado. Letra B. A resposta correta aqui, letra B de bola. Ok?
Vamos para a próxima, nossa última questão. Vamos lá, questão 180. A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, tabelas de altura também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de interseção entre o comprimento em centímetros e a idade em meses completos e ano da criança. Então está aqui o gráfico, né? Uma menina aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros e aos 4 anos e 4 meses sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina descrito com uma casa decimal? Beleza, então novamente uma questão que envolve porcentagem, sendo que aqui temos a análise do gráfico, né? Então a gente tem que fazer a leitura do gráfico, né? Fazer a análise correta aqui do gráfico e fazer um cálculo de porcentagem. Então vamos identificar aqui onde está o caso dessa menina com 4 anos e 4 meses de idade. Então observa, 4 anos, 4 meses de idade. Então a gente está falando disso aqui, né? Então a gente está falando de... Olha só, vou traçar uma retinha pontilhada aqui, passando por todas as retas, sendo que o que interessa é a interseção com a reta P50. Então a reta P50 é essa aqui, eu estou falando desse ponto aqui, né? Então nesse ponto aqui temos uma altura de 105 centímetros, correto? Isso significa que aos 4 anos e 4 meses de idade, a altura dessa menina é de 105 centímetros. O que o problema está pedindo é exatamente o percentual de crescimento. Então, tínhamos uma altura inicial de 85 centímetros, né? E temos uma altura final de 105 centímetros. Então, tal como a gente já fez em outras questões dessa prova, né? Para eu encontrar essa porcentagem, basta que eu faça a diferença final menos inicial dividido pelo inicial. Então, 105 menos 85 dividido por 85. Essa diferença dá 20, dividido por 85. Né? Lembra aqui que vamos ter que multiplicar por 100, né? O resultado 23,5%. Então, lembrar que o resultado dessa razão, que vai dar 0,235, multiplicamos por 100 para escrever isso na forma de uma porcentagem. Então, a opção correta, letra A, aqui 23,5%. Ok? Então, chegamos ao final dessa bateria de questões do Enem. Temos várias observações aí que depois vamos colocar no blog, né? Agradeço a atenção de todos e convido aí para verificar todos os materiais que a gente tem postado, em especial aí para o preparatório para o próximo Enem em 2017. Então, nosso endereço do direitoaeducação.blogspot.com.br. Até a próxima, um abraço a todos.